O afogamento dos 5 filhos de Andrea Yates na banheira de casa em 20 de junho de 2001 chocou o mundo inteiro. Andrea vinha sofrendo há anos de depressão pós-parto e psicoses severas, ao ponto de não poder ficar sozinha com os filhos. Mesmo com o crime que cometeu, ela foi inocentada alguns anos depois. Hala Kifko, meus abibis, como vocês estão? É um prazer imenso estar com todos vocês novamente para mais um vídeo aqui do canal, porque é sempre maravilhoso estar na companhia de todos vocês. Tá bom, meus abibis? E se você é novo por aqui e gosta de casos criminais, histórias bizarras, eu te convido a você se inscrever no canal a partir de agora, deixe o seu like para apoiar o canal e também ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que eu posto vídeo novo no canal, o YouTube vai estar te notificando e assim você não perde mais nenhum vídeo novo por aqui. Beleza, pessoal? Pedidos feitos, sem mais delongas, e vem comigo para a nossa história de hoje. Andrea Yates nasceu em Houston, filha de Jutta Karin Kohler, uma imigrante alemã, e de Andrew Emmett Kennedy, de descendência irlandesa. Ela é a mais nova dos 5 filhos e foi criada dentro de uma família católica. Completou o ensino médio em 82, como uma das melhores da classe. E ela também foi capitã do time de natação e oficial da Sociedade de Honra Nacional. Ela completou os 2 anos do programa preparatório de enfermagem e se formou em 86 pela Universidade da Escola de Enfermagem do Texas, em Houston. Trabalhou como enfermeira também registrada no Centro contra Câncer da Universidade do Texas, de 86 até 94. No verão de 89, ela conheceu Russell Yates, mais conhecido como Rusty, de 25 anos, e logo foram morar juntos, casando-se em 17 de abril de 93. Na época, Rusty e Andrea disseram que teria tantos bebês quanto a natureza os permitisse. Mais tarde, compraram uma casa de 4 cômodos na cidade de Friendswood. Após o nascimento do seu primeiro filho, Noah, em fevereiro de 94, Rusty aceitou um emprego na Flórida, mudando-se com a família para um pequeno trailer em Seminole. Depois do nascimento do seu terceiro filho, Paul, eles retornaram para Houston e compraram um mini ônibus. Foi depois do nascimento do 4º filho, Luke, que Andrea caiu em depressão. Sua condição pode ter sido despertada pelos sermões extremistas de Michael Peter Warreneck, o pastor que vendeu o ônibus para eles. A família de Andrea ficou preocupada pelo modo como ela foi cativada pelas palavras do ministro. Em 16 de junho de 1999, Rush encontrou Andrea tremendo e roendo as unhas. No dia seguinte, ela tentou a palavra com S por overdose de medicamentos. Andrea foi internada e medicada com antidepressivos. Logo após sua alta, ela implorou ao marido para deixá-la morrer, enquanto segurava com uma faca contra o próprio pescoço. Hospitalizada mais uma vez, ela foi medicada com Radol e drogas antipsicóticas. Ela melhorou imediatamente e saiu do hospital com a prescrição de Radol. Depois disso, a família mudou-se para uma pequena casa por causa da saúde de Andrea, que eles temiam que algo pior poderia acontecer. Então as coisas estavam indo bem. Até que em julho de 99, Andrea sofreu um surto nervoso que resultou em 2 tentativas e 2 internações psiquiátricas. Ela foi diagnosticada com psicose pós-parto. Sua primeira psiquiatra, doutora Ellen Easterbranch, testemunhou que ela descorajou o casal a ter mais filhos, pois isso preveniria uma futura depressão psicótica. Os Yates consideraram seu 5º filho e último filho aproximadamente 7 semanas após a sua alta. Andrea parou de tomar Radol e, em março de 2000, deu à luz a Mary Yates, em 30 de novembro do mesmo ano. Ela parecia estar superando
as dificuldades que enfrentava até a morte do seu pai em 12 de março de 2001. Ela então parou de falar, se automutilava e lia a Bíblia fervorosamente. Andrea também parou de amamentar Mary. Ela estava tão incapacitada que ela carecia de hospitalização imediata. Em 1º de abril de 2001, ela foi para os cuidados do Dr. Mohamed Saed. Foi tratada e liberada. Em 13 de maio de 2001, ela regrediu para um estado próximo de catatônico e preparou um banho no meio do dia. Ela confessaria mais tarde que tinha a intenção de afogar as crianças naquele mesmo dia, mas mudou de ideia. Andrea foi hospitalizada no dia seguinte, depois de uma visita médica agendada. O psiquiatra entendeu que ela estava com descendências suicidas e que tinha enchido a banheira para se afogar. Andrea continuou sob os cuidados do Dr. Saad até 20 de junho de 2001 e orientou Russell a não deixá-la sozinha nunca mais. Russell foi trabalhar nesse dia, deixando Andrea cuidando das 5 crianças. A pedido de Russell, sua mãe, Dora Aikes, chegaria 1 hora depois para ajudar Andrea e não deixar ela sozinha com as crianças. No espaço de 1 hora, meus amigos, Andrea Aikes afogou todos os 5 filhos dentro da banheira. Ela começou com os meninos mais novos e depois de afogá-los, os deitou em sua cama. Depois ela afogou Mary, que deixou boiando na banheira. O filho mais velho, Noah, perguntou o que havia de errado com Mary. Noah então correu, mas Andrea logo pegou e o afogou também. Ela então o deixou boiando na banheira e colocou Mary nos braços de seus irmãos. Logo depois, ela chamou a polícia. Depois ligou para o marido, dizendo e repetindo apenas 3 palavras. Está na hora. Andrea confessou ter afogado seus filhos. Ela disse ao Dr. Michael Wenner ter esperado o marido sair para trabalhar naquela manhã antes de encher a banheira, pois sabia que ele a impediria de machucar as crianças. Depois das mortes, a polícia encontrou o cachorro da família preso. Russell disse a Wenner que o cachorro normalmente ficava solto, porque ele era um cachorro muito dócil, então não precisaria ficar preso, né? Então, levando o psiquiatra a acreditar que Andrea panderia o cão da família para que ele não a impedisse de afogar as crianças, uma a uma. Apesar dos peritos da defesa terem concordado que Andrea era psicótica, a lei no Texas exige que, para alegar insanidade, que a defesa prove que a ré não sabia discernir entre o certo e o errado na hora do crime. Então, em março de 2002, o júri negou a defesa de insanidade e confessou Andrea culpada, considerou a Andrea culpada. Apesar do promotor ter pedido a pena de morte, o júri recusou essa opção. O tribunal sentenciou Andrea Aikes à prisão perpétua, com possibilidade de condicional, depois de 40 anos apenas. Em 9 de janeiro de 2006, Andrea Aikes declarou-se inocente por razões de sanidade. Em 1º de fevereiro de 2006, ela foi libertada sob fiança com a condição de que se internasse numa unidade de tratamento de saúde mental. Essa foi a condição. Ela foi, consequentemente, admitida no Hospital North Texas State, em Vernal Campus. Em janeiro de 2007, Andrea foi transferida para um hospital de saúde mental de segurança mínima em Kerrville, no Texas. Que loucura, né, meus amigos? Ou seja, ela já vinha premeditando aí fazer isso com os filhos, né, gente? Que loucura, né? Bom, eu nunca tive depressão pós-parto, gente. Se você conhece alguém que teve, ou se você já teve, deixe nos comentários se a pessoa pode ter essa atitude de fazer isso com os filhos, porque eu nem imagino. Eu sei que depressão é uma doença muito grave, mas depressão pós-parto eu já nem imagino como que é. Então deixe nos comentários o que vocês acharam sobre esse assunto, se vocês concordam se realmente isso foi por causa da saúde pós-parto, da depressão pós-parto, se foi porque ela realmente é uma psicopata. Deixe aí nos comentários, porque é bem difícil a gente opinar, né, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje sobre a Andrea Aikes, que eu fiquei bem chocada de mamãe ter, né, tirado a vida dos seus 5 filhos. Que loucura, gente. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Que todos fiquem bem.
Muito obrigado pelo apoio. Um beijo no coração de cada um. Ah, gente, deixa eu só falar uma coisinha que eu ia falar, quase que eu ia esquecendo de novo. Eu ia dar esse recado no outro vídeo e acabei esquecendo. Eu acho que vocês, só para terminar, tá? É rapidinho. Eu acho que vocês já viram um comentário de uma certa pessoa aí, que eu não sei se é fã do Luan Mendes, se é amigo do Luan Mendes, também não me interessa saber. Veio no meu canal, que não tem nada a ver com o Luan Mendes, e comentou aí um monte de abobrinha e ainda ficou me ameaçando. Então, a partir do momento que o cara vem comentar abobrinha no meu canal, me dá o direito de querer me defender. Então, a minha resposta para você, cara, é o seguinte. Primeiro, o meu canal não tem nada a ver com o Luan Mendes. O que o Luan Mendes faz com o canal dele, o tipo de vídeo que ele faz, o que ele faz da vida dele, não me interessa e nem quero saber, porque eu não tenho nada a ver com ele, eu não conheço ele e nem quero conhecer. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que o meu canal não tem nada a ver com o dele. Entendeu? O meu conteúdo é totalmente diferente. Eu faço casos criminais, histórias bizarras. O Luan faz lendas, supostamente, né? Paranormais. O que teve no meu conteúdo? Eu nunca falei desse cara no meu canal e eu nunca vou falar, porque não me interessa, não tem nada a ver o nosso conteúdo. Se ele fizesse o conteúdo igual ao meu, talvez eu faria reações do vídeo dele, mas como não tem nada a ver com o meu conteúdo, eu não vou fazer. Então, por favor, gente, pensem no que vocês vão comentar. Tá? E terceiro, eu não vou deixar de apoiar o meu amigo aqui na internet, que é o Detetive Anônimo, que eu gosto muito dele, que ele é meu amigo. Eu não vou deixar de apoiar e ajudar um amigo só porque você não gosta dele e você não gosta do conteúdo dele. Eu não vou fazer isso. O que eu puder fazer para ajudar o meu amigo, eu vou fazer. Entendeu? Você gostando dele ou não. Agora, se você não gosta dele, não gosta do conteúdo dele, simples, não acompanhe o trabalho dele. Agora, esse é o direito seu. Agora, você vir no canal de todo mundo, né? Até pessoas que não tem nada a ver, ficar comentando um monte de abobrinha e ainda ficar ameaçando, meu querido, aí não dá, né? E se você não sabe, ameaça é crime, tá bom? Já que você gosta de ameaçar as pessoas, então tá aqui, eu não tô ameaçando, mas eu tô falando. Que é você ameaçar as pessoas, também é crime. Então tome cuidado com o que você vai comentar, tá bom? Então, se você não gosta, o problema é seu. Se você não gosta do meu canal, não gosta do canal do Detetive Anônimo, ou não gosta dos canais de react aqui, porque o que mais tem no YouTube aqui são canais de reação, né? E é normal. Então, eu não entendo por que tanta raiva assim e tanto ódio do Detetive Anônimo. Né? Eu não entendo. Então, tá aí o meu comentário. Eu tinha que me defender, porque eu tava por aqui desse cara que veio falar um monte de abobrinha no meu canal que não tem nada a ver e ainda ficou ofendendo o meu amigo. Então, isso eu não vou admitir. Tá bom? Então, se você não gosta dele, se você não gosta de mim, é seu direito. Não acompanhe o meu trabalho e não acompanhe o trabalho dele, não acompanhe o trabalho de ninguém. Acompanhe quem você quiser. Mas não venha no meu canal e nem no canal das pessoas que dão duro aqui para crescer nessa plataforma. E a gente dá duro para gravar os vídeos, é porque vocês não sabem, gente. Mas por trás das câmeras só sabe os youtubers o que passa. O nosso dia a dia, como é difícil a gente encontrar assuntos bem legais para vocês, fazer os scripts, porque eu faço tudo sozinha, não tem ajuda. Eu faço meus scripts sozinha, eu monto o que eu tenho que falar para vocês, aí eu faço o roteiro tudo certinho, daí eu trago para vocês, eu pesquiso o assunto, porque não é só sentar aqui linda e maravilhosa e gravar para vocês, tem tudo um trabalho por trás. E isso são de todos os youtubers, como os de react, também tem todo um trabalho por trás, e ainda tem que ficar aguentando bullying cibernético, pelo amor de Deus, né, gente? Em que século vocês estão? Né? Nós estamos já, né, num século bem avançado para vocês ficarem com essa rixa no YouTube. O Luan Mendes não precisa não precisa de advogados na internet, ele sabe muito bem se defender sozinho. Né? Você gostar do Luan Mendes, ser fã dele, gostar do trabalho dele e defender ele é uma coisa. Agora, você desrespeitar e ficar ameaçando as pessoas na internet por causa de um cara que nem te conhece, me poupe. Tá bom, gente? Então esse era o meu recado do Detetive Anônimo, ó. Beijo, eu amo você, cara, nós estamos juntos e eu não vou deixar de te apoiar não por causa desse tipo de gente. Tá bom? Um beijo no coração de cada um. Esse foi o meu recado pra esse cara, que eu espero agora que você esteja ficado em alerta e se ligado nas coisas que você faz, tá bom? Porque ameaça, como eu repito, também é crime, tá bom? Beijo no coração de cada um, gente. Esse não foi um recado para meus amigos, tá? Eu acho que todo mundo aqui sabe para quem que foi o recado, eu não preciso aqui citar nomes, tá bom? Detetive Anônimo, tamo junto. E o outro detetive também que me apoiou aqui, também tamo junto. Tá bom? O que eu puder fazer para apoiar vocês, eu vou fazer. Beijo no coração de cada um. Esse foi o meu recado. Eu vou ficando por aqui, meus amigos.
Um lindo fim de semana para todos vocês. Que Deus esteja no coração de cada um e esteja com vocês, protegendo vocês, tá bom? E iluminando vocês. E a gente se vê no nosso próximo caso. Beijo, meus amigos. Fui!